Salve, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e faço parte do Cannabicast. Hoje eu tô aqui para falar que o Cannabicast, ele não é somente um canal de comunicação, mas também de acolhimento. Ou seja, se você é um paciente, necessita de ter acesso ao tratamento com a cannabis medicinal e não tem condições financeiras, é só clicar no link aqui embaixo que eu te ajudo a ter esse acesso de forma gratuita, tá bom? Um beijo! Tranquila. Vai lá, parceirão. É nóis, valeu? Miguelão, 1, 2, gravou. Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui, como você já deve saber, espero que saiba, a gente fala sobre cannabis medicinal, maconha medicinal e outras Cânhamo e derivados. Cânhamo e derivados. Muito bem. Cânhamo industrial, inclusive tivemos uma notícia excelente na semana passada, que pra nós aqui foi ontem, mas pra você semana passada, sobre algumas diretrizes que o STJ está tomando em relação ao cânhamo industrial. Isso são notícias ótimas para o nosso mercado. Eu sou o Fábio Mariano, como sempre, do meu lado, Renatão Ventura. Salve, curiosos, tudo bem? E aí, hoje, essa semana, né, nós vamos ter uma companhia aqui que vai nos trazer algumas informações, vai trazer informações e notícias lá do front, que é a doutora Sueli Rodrigues, que ela é biomédica e enfermeira e consultora entusiasta da nossa erva santa, ativista, entre outras skills. Entre outras. Ela hoje vai conversar com a gente aqui, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, de verdade. Muito Nosso prazer ter canal, você aqui. nosso canal, ele tem a missão dele é quebrar preconceito e trazer informação. De qualidade. Ponto. Porque a gente percebe que existe essa lacuna a ser preenchida. Nós tivemos uma conversinha aqui pré-desligado, e você falou da necessidade da conversa, de explicar, de trazer. E aí, eu queria que você se apresentasse. De uma forma mais clara. Exato. E o nosso público, né, que a gente tem um público grande, que alguns entendem de uma forma com técnica, outros não, né? Então a gente tenta falar de uma língua que todo mundo possa entender. Perfeita. Isso aí. E me fala um pouco de você. Eu sei que você é enfermeira, é um monte biomédica. de trabalho. Sou de tudo um pouquinho, Conta aí, né? conta aí. Mas assim, a princípio o estudo com a cannabis, ele surgiu logo no começo da minha faculdade de biomedicina. Você é biomédica antes de ser enfermeira? Não, eu fui enfermeira primeiro. Ah, tá, beleza. Aí eu comecei a atender nos pacientes, atendia uns pacientes particular. Nisso eu conheci um paciente que ele tinha uns problemas de pele e também, entre outros, tinha câncer. E aí, só que ele não tomava nenhum medicamento, não era prescrito, na verdade, né, a cannabis. Mas aí ele fumava. Conheceu. E aí, sempre quando eu ia lá, ele me relatava melhor depois que ele fumava. Porque ele fumava a planta inteira ali, não tinha aquela junção, não tinha aquele cuidado de extrair. Da farmacologia, da parada. Mas pra ele funcionava e tava tudo bem, né? Então é isso, a gente pensa Todo assim. uso é medicinal. Ele não estudava a janela terapêutica. Ele dava o tapa dele e falava, melhorei. Ele gostava. Não, Naquele assim, momento. Pra ele era tipo assim, adormecia, ele tinha muitas dores, né? E também acabou ajudando ele também na parte da pele, tipo, feridas que ele já tinha, né? E aí toda vez que eu ia lá, ele me relatava, gente, eu vou começar a estudar isso. Só que na faculdade eu encontrei muita dificuldade pra poder estudar. A gente percebe que... Porque quando eu falava, tipo, no assunto cannabis, as pessoas já me olhavam de uma forma meio que estranha, né? Até hoje, né, eles olham, tudo que eu posto, eles já perguntam, você é fumante? Só maconheira. A doutora... Essa é a relação. A doutora fuma um baseadinho, é essa a palavra que eu escuto. As pessoas sempre. perguntam pra mim também, porque assim, eu falo que eu sou entusiasta e falo que sou maconhólogo. Mas pela barba também. Mas aí eu falo assim, e o que muda? Eu fumar ou não? Eu particularmente não fumo, mas o que mudaria? Perde minha credibilidade? Não pode. Então é esse que a coisa tá melhorando. Socialmente dizendo, sim, perde. Porque as pessoas têm esse preconceito horroroso, mas eu conheci aqui dentro... Olha, eu posso gente dar muito séria, bicho. Gente foda. Gente muito séria. Foda. Que chegou aqui e falou assim, mano, vou dar um tapa antes de começar. O cara é foda, mega inteligente, mega engajado, mega profissional. Mas deu um tapa. Isso não influencia no caráter. Porra nenhuma, A gente vive numa sociedade hipócrita, infelizmente. Muitos é contra, mas quando tem um medicamento que eu conheço várias histórias, eu atendo, dou consultoria para pessoas que
próprio tem o preconceito mesmo usando o E usa. medicamento, entendeu? Aí fala de uma forma preconceituosa, aí eu olho assim e falo, tem que fingir demência, né? Sueli, tem- Mas esses casos são interessantes. Você fala assim, escuta, você está percebendo que você tem o A pessoa benefício? tem a melhora, Exatamente. né? E ainda tem aquela mente presa Começa a muitas coisas. esse tipo de caso, a gente até fala que a gente vai tentar trazer aqui alguém que seja contra. Eu quero muito. Pra né? conversar, pra Eu gente... quero ouvir os pontos. Eu não tô aqui pra sair na porrada, eu quero só entender, tipo assim, Mas se eu sair, você eu é me baseado em quê? Baseado não, né? Você está focado Você é baseado em quê? Eu adoro essa Muitas expressão. pessoas hoje em dia, eles focam no problema, eles não focam na solução. Sim. Por exemplo, Ou numa história que contaram. eu tenho, então assim, muitas pessoas, eles acreditam, tem uma história ali. Eu acredito que, no caso, a maconha é isso, ela causa isso. Tem muita gente que tem uma mente que acha que, tipo, a maconha mata neurônio, gente. Ainda tem. Ainda isso aí. tem, eu ainda escuto Essa aí, isso eu tenho, ó, muito. isso aí, porta de entrada. Quando fala que é porta de entrada, dá vontade de dar uma garrafada. Eu postei um vídeo outro dia e o cara fala, a maconha é porta de entrada para outras drogas. Aí você dá vontade de socar o cara, Sueli, né? Não dá. Não grava isso. Posso ponderar algumas Não, pode, coisas? a gente não falou de ninguém. Vou ponderar algumas coisas. A primeira na minha opinião, a maior falta de credibilidade que a pessoa, quando fala de maconha pra mim, é falar do efeito psicotrópico do THC e a pessoa bebe. Pra mim, cara, se você entrar com esse diálogo, você se fudeu. Você fala pra mim, beleza, ela dá a Quebrou brisa, meu freio moral. mas eu não bebo. Aí eu falo, opa, esse cara Tudo tem bem. alguma credibilidade comigo. Se o cara enche o cu de cachaça no final de semana, e sim, eu falei a palavra, Miguel, põe um pi depois, por favor. Se a pessoa E- bebe demasiadamente, corrigidor, Obrigado. bebe de A forma pessoa bebe engajada. demasiadamente aos finais de semana e fala pra mim que ele não posso fumar meu baseado porque dá barato, esse cara não tem absolutamente nenhuma moral. Essa é a ponderação número Mas 1. assim, engraçado que o THC ele tem muitos benefícios pra nossa saúde. E é o que eu assim, falo. E as pessoas têm aquela coisa, tipo, o preconceito maior vem daí, né? A gente encontra. Vem do psicotrópico, na minha opinião. Primeiro, a pessoa não acha que o efeito psicotrópico seja razoável. Só acha que ele só tem ponto negativo. Não Isso. sabe que muitos problemas do sistema nervoso central precisam do apoio do THC. E o que eu falo- Dosado. E o que eu falo muito é... Não é um tiro de canhão pra matar uma formiga. E o que eu falo muito é, se você bebe no final de semana, pra você o after da bebida vai ser péssimo. O after do THC só tem benefício. Ele só tem benefício. Eu agora tô com uma boa. Então, pra mim- Eu escutei o Gustavo Lima falar que ressaca quem tem é jovem. Gente mais velho fica doente depois que bebe. Eu sou um. Normalmente isso acontece. Eu fico mesmo. doente. Eu já passei por isso, já acontece isso comigo. E a segunda ponderação que eu queria fazer é sobre porta de entrada para as drogas. Eu tive uma Isso discussão aí com um cara aqui, que ele falou que ele veio aqui ter um Eu tenho um vídeo treinamento. no meu Instagram, eu acho que provavelmente deve ser o mesmo. Por sinal, você tem depois. Vamos botar o Instagram dela na nossa sim, Miguelão. primeiro link Né? da descrição. Depois eu vou terminar de falar porque eu comecei. Senão você vai esquecer. Meu foco. Você vai esquecer. E aí depois eu volto para fazer um Fazer CTA. a pergunta de milhão. É, Não fez. beleza. Ela Aí- começou já de cara. Eu nem precisei fazer a pergunta, Miguelão. Ela já falou. É porque eu faço uma pergunta. Não, termina. Que é como que a maconha entrou na sua vida, mas você já explicou. Você mandou de lata. Entrou, na verdade, o primeiro paciente. Blá, 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 blá. O lance que eu ia falar é que assim, eu tive uma reunião com um cara que eu fui dar um treinamento técnico comercial pra ele sobre cannabis, e aí ele falou que o filho dele foi usuário de maconha por um tempo e que realmente ele sentia ele meio disperso, fora da escola e tal. Tem um ponto que a gente tem que considerar aí, tá? A forma com a qual a legislação é feita, essa guerra às drogas, faz com que essa pessoa vá buscar dentro de um ambiente social que tem interação com outras drogas. Não é que a maconha leve essa pessoa às outras drogas, mas a forma com a qual a lei foi constituída faz com que essa pessoa vá buscar a Fique maconha exposta. dela num lugar onde ela está exposta não à conhecer substância, outras também. a socialmente conhecer outros lugares. Então eu entendo a questão, mas se a gente der um passo atrás na lei, revisar como está sendo distribuído, o governo tiver mais responsabilidade sobre isso, essa parte para mim acaba. Então eu acho que essas duas ponderações são O importantes. lance da porta de entrada, eu costumo ficar sem paciência, porque a pessoa que fala isso não conhece nada. Não conhece nada. Mas O a perfil maioria é não completamente tem. diferente. Mas a maioria não conhece nada. É. Faz o CTA aí. Pede pra galera se inscrever, porque a gente esqueceu. Eu tenho feito isso no final, né, Miguel? Mas vou fazer tem que agora. no começo, porque a maioria Pessoal, não fica. Não antes que o tem Miguel tão puxe a boa. minha orelha, Já puxou. sigam a gente. Então, lá no Instagram, Isso.
No YouTube, clica lá no sininho para você ficar recebendo atualizado os cortes. Miguelão capricha demais. Que nem o Fantasinho, nos quando cortes. ele fala. Clica lá, porreta lá no sinalzinho, no sino, para você receber as atualizações do nossos, É isso aí. dos nossos Siga a podcasts. doutora Sueli no Instagram, ela já é uma conta bem grande. Vai é aparecer incrível. lá o doutora, É DRA, isso. Sueli. Não vai porque pá. o Miguel não vai colocar, porque o Miguel não faz essas coisas. Ele manda a gente descarregar. Mas tá no primeiro link da descrição, isso ele coloca com certeza. Isas, é Pode ser isso. que apareça, não sei. Tá Pronto, bom. você tá bem hoje, né? De lua. Então, Se ele tá bem disposto, aí- ele põe. Agora vamos lá. Eu faço normalmente a pergunta do Obrigado. milhão. Como é que a maconha entrou na sua vida? Então você já começou que foi através deste paciente que fazia uso inalado, fumado, não sei como é que a gente vai chamar. Ele fumava, mas ele cultivava Carburado. a própria plantinha dele. No Pô, então ele tá dele. passos a... Ele estava evoluído, isso lá antes da aprovação da Anvisa, antes de 2015. Então, ainda tinha um problema maior, né? Porque aí eu falava na faculdade sobre o assunto e as pessoas... Lá atrás Nossa, você mas tava bem problemático mesmo, Quanto você né? tem, Sueli? Desculpa. Porra. uma pergunta Coisa indiscreta. feia. Corta, Miguel! Corta isso! Eu Corta, sei que é Miguel! indiscreto, mas a minha conta é que assim, ela parece ser uma... Peraí. Eu vou aparecer na câmera, vou abrir o microfone. Doutor, Vai. Desculpa, tá? Não, O Fábio se emocionou. escuta meu argumento. Não existe argumento. Escuta o meu argumento, ó. A gente tá em 2023. Você tá falando que antes de 2015 você já tava na faculdade. 8 anos, porra. Porra, mas ela não parece, ela parece ser jovem, não parece? Sim. Obrigada pelo jovem. Parece, mas não é. Tô brincando, brincadeira. Parece, mas não é. ele parece adolescente. Outro dia ele falou comigo assim, não sei o que lá, coroaço, 50 anos. E olhou pra mim. Eu nem falei nada, eu falei, ô idiota, eu tenho 50, porra. Eu tô com 38, velho. Pra mim, você é coroado. Mas- Não, eu tenho 35, Corta. mas eu sempre Bastante eu bom, gostei, bastante tempo eu de trabalho. sempre estudei desde novinha, né? Então, mas isso me levou mais... Então, assim, quanto mais eu tinha dificuldade de encontrar artigos, pessoas para me tirar dúvida, eu tinha mais vontade, eu tinha mais sede de estudar. Da hora. Aquilo era, É porque você percebe o era uma vácuo. A gente coisa percebe a muito necessidade. surreal. Então, assim, É. dentro... Aí eu tive a ideia, eu falei, eu vou fazer minha tese baseada nisso. Outro problema. Você não tinha orientador. Tese de final de curso, né? Não, Como é que você isso, faz? Sei lá, segundo semestre eu já estava planejando a minha tese já, Da né? hora. Uhum. Eu falei, nossa, eu vou ter aí 4 anos pra sofrer Pra correr. os corredores da faculdade atrás dos professores. Se humilhando atrás dos professores. Pra ver se alguém me apoia. É. Toxicologia, farmacologia. Eu tinha uma professora de farmácia, tem ainda. Isso, a farmacologia talvez te... Ela me tirava muitas dúvidas relacionadas à parte farmacológica, mas eu não queria entender só a parte farmacológica, eu queria entender tudo, todo o processo ali. E aí eu falei, mas como é que eu vou colocar isso diretamente dentro da patologia? Eu preciso entender a patologia, de onde ela vem. Aí eu comecei a entender de algumas doenças que era relacionada Você começou com qual patologia, de curiosidade? com a epilepsia. Ah, tá. Que Aí é ficou... mais... Era com a epilepsia. E aí, mas esse paciente que eu tinha... Que Não era epilético. Não era epilético. Ele era tinha muitas dores câncer. crônicas, porque ele tinha câncer, né? Então, assim, já era uma fase terminal. Então, pra ele... Mas ele fumava, tipo, a florzinha ali. Então, assim, era um teor de THC muito bom. Então, assim, meio que adormecia a dor dele. Então, assim, como ele não tinha efeito adverso, então pra ele era ótimo, porque ele fumava, ele tinha aquela... Não, se alimenta então, melhor, assim, descansa, a dor então para. ele relaxava, na verdade a musculatura dele tava ali dormindo, ele não tava sentindo ali, né? Ele não tava sofrendo, como é o que a gente vê hoje nos medicamentos alopáticos, que melhora uma coisa e acaba piorando outra, né? Então a gente encontra também essa dificuldade. Tema recorrente. O efeito comitiva deles é uma comitiva Ao ruim. Ao E a rede contrário. farmacêutica agradece, que aí vende mais, né? Melhora uma coisa, piora a outra e Vamos que comprar vamos. mais, né? Então, aí nisso eu comecei a fazer, e aí eu tinha muita dificuldade. O inglês era péssimo, preciso de um professor de inglês, né? Até hoje. E aí, a maioria dos artigos... E a literatura era em inglês. muito complicado. Então, assim, aí eu entrava, só que na faculdade tem lá a plataforma que eu conseguia ter acesso a alguns artigos. E aí eu ficava atrás de gente para me ajudar a traduzir aqueles artigos, porque eram os melhores artigos em inglês que eu precisava, traduzir aquilo e colocar aquilo ali de uma forma que eu fosse entender. Então, às vezes eu dormia em cima eu imprimia os artigos, eu dormia em cima, estudando com uma garrafa de café, falava, vou desvendar isso aqui e vou conseguir.
E aí eu chegava, eu perguntava a minha orientadora sobre uma coisa, ela me respondia com outra pergunta. O orientador faz isso, né? O orientador costuma cutucar para você. O que eu vou fazer agora com isso, né? O que eu vou fazer com essa informação? Mas eu falei, cara, se eu quero isso, eu tenho que correr atrás. Eu não posso ficar esperando a opinião do outro. Eu vou assim mesmo. Uhum. E eu falei, eu vou. E aí chegou já nas últimas, e o tempo foi passando. E assim, aquele meu paciente, eu sempre assim, eu falei, eu vou pegar... Eu assim... Ele vai ser o teu estudo de caso. Era, mas aí eu falei assim, eu quero ir pra epilepsia porque eu já atendia também uma outra paciente que tinha muitas convulsões. E assim, eu tinha já relatos... O relato dele seria... E também tinha de outros pacientes que mostrava os exames assim, eletro de antes e depois. Eu falava, cara, isso é a medicina do futuro, eu não vou desistir. Uhum. Eu vou seguir em frente. E aí, na luta... Foi sua tese. Aí foi minha tese, aí no dia da minha apresentação... Da banca. Da banca, eu falei, cara, eu precisava tomar umas gotinhas de cannabis hoje, que eu tô tensa, meu. Era muito tensa e assim, com assim, um pouco de insegurança. Mas eu falei, eu vou assim mesmo, eu já montei tudo e tá tudo pronto. E aí a minha orientadora falava assim, tipo, faltando 2 semanas pra mim apresentar todo o trabalho, ela, você tem certeza que o seu trabalho tá bom? Aí eu assim, caramba. Não, e Ele assim... tá ótimo, tá ótimo. Mesmo eu não tinha, no fundo, eu não tinha certeza que ele tava bom. Mas você tinha que ter a certeza que ninguém daquela banca sabia mais do que você. Não, isso eu tinha certeza. Então ele não sabia nem perguntar. Mas você explorou todos os aspectos, desde o sistema endocannabinoide até os canabinoides que tem na planta. Tudo. E daí eu coloquei, primeiro eu me lembro agora, mas eu acredito foi. Primeiro eu falei sobre a doença, na verdade eu falei sobre a epilepsia. Mecanismo da epilepsia. Eu falei todo o mecanismo dela, depois eu entrei ali numa possível causa, e aí depois eu entrei com os medicamentos alopáticos. O tratamento atual. Porque você tinha que fazer aquele papo do refratário, né? Tentou-se isso. Aí eu falei, agora eu vou te apresentar como a cannabis pode entrar... Auxiliar. Como ela age no organismo, equilibrando o seu sistema endocannabinoide. Porque se você tem uma falha nesse sistema e a gente tem receptor que faz essa junção e você entra, coloca o seu corpo em homeostase, que é o equilíbrio do seu corpo, então você tem a melhor... O Fábio gosta, né? Se você produz o seu canabinoide, não tem problema você pegar um pouquinho da planta. Se você está com uma deficiência vamos repor? no seu sistema, eu falo muito isso aqui, cara. Falei isso... Vamos repor essa substância? Pode, foda-se. Eu falei isso, o Miguel olha pra minha cara e... Não é, como é que você fala? Não é Miguel, repor, não. É aquele negócio do como é alimento. Suplementar. Vamos suplementar. Na verdade, isso. É suplementar. Mas se você... Gente, as pessoas é muito hipócrita. Quando você tá com alguma deficiência de vitamina B2. no seu corpo, você não repõe a vitamina? O maior exemplo da nossa sociedade hoje é a vitamina D. Porque todo mundo com deficiência de vitamina D. Ninguém vai pegar sol, porra. Você tem que repor, mano. As pessoas tem têm que tomar. preconceito porque você precisa repor a vitamina, não. Você tem uma falha no sistema endocannabinoide e você tem ali a maconha que você pode suplementar essa necessidade. Por que não, gente? Por que você vai colocar barreiras numa coisa que vai te trazer equilíbrio no seu corpo? Sim. É aquele, eu não conheço. Né? Tem reações adversas, tudo bem, mas se você já tem um relato, vamos, assim, como eu falo, vamos tratar como um fitoterápico. Já existe um benefício? Existe. Morreu alguém? Não. Acabou. Então já podemos começar. Acho que a segurança do composto é a coisa mais importante que tem. Existe a poder-se de overdose? É psicotomia médica, aquelas confusões todas? Beleza. Não, então mas vamos seguir. Mas é o que eu falei do psicotomédico, psicotrópico, é o lance beber demasiadamente aos finais de semana. Do que a pessoa faz com a vida dela e ela coloca isso como... A pessoa enche o rabo de McDonald's... Falei o beber demasiadamente, comer de forma alucinada. De McDonald's, de álcool e acha que é maconha que vai fazer mal pra ela. Esse é o outro ponto. Você trabalhou... Salve McDonald's, patrocina nós. Você trabalhou a sua tese, apresentou na banca e começou a trabalhar. Não, e aí o que acontece? A demanda tá lá. Tava tudo ali. E aí eu comecei. Eu falei... Meu professor... Aí foi um outro professor que assim, eu nem esperava. Eu olhei assim... Falei, gente, eu tô com medo desse professor, mas eu vou assim mesmo. Eu fui assim, eu tava insegura por dentro. E mais uma pedra. Nossa, tava plena por fora. Pleníssima.
Cheguei lá e mandei ver. Mas é isso. E aí o professor me falou parabéns. Parabéns. Ele falou, eu tô com um grupo de estudo e ainda me convidou para participar do grupo Que de da estudo. hora, uau. Mas ele foi Aí eu- atrás de você. Porque e aí eu falei, o zum então. acontece. O zum acontece no meio dos docentes lá, tipo assim. Principalmente Vai nesse ter uma, segmento vai ter uma, que def- não é vai ter uma tão defesa, exatamente, comum. vai ter uma defesa de canabinoide. Aí quem tem o interesse, quem é um entusiasta, um curioso, vai atrás. Vai atrás. A gente está percebendo que a bolha era uma coisinha desse tamaninho, a bolha agora é grande. Agora já tomou uma As proporção pessoas se muito ajudam. É grande. impressionante. Vários canais, várias pessoas abrindo o canal para conversar sobre Só isso. o Google que não. Então a Salve, gente está Google. vendo que a bolha cresce e as pessoas vão se ajudando. Vão se ajudando. E a demanda existe. Tem muita gente precisando disso. É muito surreal. Assim, eu tenho pessoas que eu atendo aqui em São Paulo, eu atendo pessoas na Bahia, eu atendo gente, assim, de vários Mas você é da lugares. Bahia? Eu sou. Eu só Você fiz a, falou- é que só fiz você a pergunta por causa usou disso. São Paulo, onde você mora, usou Bahia na sequência. Eu também pensei, acho que... Não, mas ela tem um sotaquezinho. Aí eu É, pensei tem assim, um pouquinho, ela tem um é. sotaquezinho leve. Eu vim pra cá muito nova, eu tinha acho que 13 anos, né? Sabe que ela falou um pouquinho? Ela fala assim, e esse sotaque não é da Bahia, é do norte. Eu achei que ela era do Pará. Não, eu- Lá no Pará eles falam assim, pouquinho. Não, acho o que Pará- é uma mistura, o Pará né? fala igual o Porque eu moro carioca. muito tempo aqui. Não. Pará fala o X, viajei igual o muito carioca. pra lá. O baiano eu gosto por causa do ovinho. Ovinho, Então, fala vermelhinho, mais assim. né? O NH Vermelhinho. do Nordeste é, tudo mais com escondido. linha no É. final, né? Mas, Não, mas aí assim, lá você trabalha telemedicina ou você trabalha lá? Não, telemedicina. Eu Ah, tenho tá. minha família, eu tenho uma família lá, né? Tudo bem. Tem algumas pessoas que não têm uma boa aceitação, mas tudo bem. Eu tô plena. Isso que eu ia perguntar. É assim, porque a família, gente da fala família. isso, né? Normalmente os familiares são os que menos apoiam, mas tá tudo É, bem. o preconceito É um fato. existe. É você falar. A gente escutou de um que virou um amigo nosso aqui, que quando ele revelou que ia trabalhar com isso, o pai falou assim: puta, para abrir uma boca de fumo, você não tinha que ter estudado medicina. Verdade. Dr. Pedro da CB Doctors. Eu não ia Assistam o falar, vídeo Pedrão. dele. Eu não ia falar, mas o Bocudo falou. Gravado. Ele é. Parceiraço Pedro nosso. da CB Doctors. Assista o vídeo dele, ele é sensacional. Parceiroço. Falei com ele hoje, E a inclusive. gente pensa nisso, tipo assim, em casa, por exemplo, eu tento convencer as pessoas do que é positivo. E você percebe que os familiares até ouvem, ficam assim, que horas que vai acabar, né? Deixa ele acabar com a palestra. Aí você fala, caralho, não estão nem olhando. Porque assim, cara, a gente vive num universo que assim, é tudo naquela coisa de energia, né? Aí aquelas pessoas que te julgou a faculdade inteira, aí quando você termina, que você tá plena, fazendo sucesso, aí a pessoa fala, estou com um probleminha, eu acho que eu estou precisando desse medicamento. Aí você fala, então vamos lá, então, né? Vamos. E aí você tá disposto a ajudar. Foi tudo porque você sorte, sabe, você né? sabe Tudo o que a sorte. pessoa... Foi Não tudo teve sorte, esforço foi nenhum. tudo sorte. É Já que você você teve a sabe que a sorte. pessoa realmente vai mudar a vida. Então a pessoa, mesmo tendo te julgado no passado, na hora que ela fala preciso, você fala, beleza, eu vou te apoiar. Vambora. Mas é isso que eu faço. O problema é Tipo dele. eu dou muita consultoria, inclusive eu tenho um parceiro que é o Alex, inclusive ele já veio aqui, Da da associação. Alex Associação Adas? Cannabis. Gente finíssima. É, Cara, tem conteúdo dele aqui o também, Alex assistam é também. Alex É, vem aqui ver o Alex e o Marco aqui. Nossa, o Alex, ele é um cara tão do bem, cara. Assim, Ele é mesmo. ele é muito do bem. Então, assim, se tem alguém que não consegue pagar, ele vai lá e manda Tamo um junto. óleo. Verdade. Alex, eu dou uma consultoria de graça pra pessoa, porque a gente tem que levar, a gente não tem que pensar só no dinheiro. A gente tem que pensar, Acessibilidade. e no bem-estar Isso. daquela pessoa que precisa e às vezes não consegue chegar, né? Uhum. Até o medicamento. Então, o Alex é um parceirão. Sim. É, esse mundo é pequeno, porque gente assim, sabe. eu não sabia que você era parceira dele. Eu sei que você, em alguma esfera, atende o Fogaça com a filha dele, certo? Sim, o Alex é que manda pra E o Alex que manda o óleo pra filha do Fogaça. É. Eu sei dessa turma, mas eu não sabia que você e o Alex eram conectados. Legal. Sim, A filha do sim. Fogaça, como ela chama mesmo? Olivia. Henrique Fogaça, por favor, queremos você aqui. Vem aqui. O relato de caso da sua filha pra nós vai ser sensacional. Ainda bem. Hã? Ainda bem. É. Por que você tá falando isso? Ainda bem. Por quê? Eu não quero falar sobre isso em podcast. Ele Não, falou. deixa Eu quieto. ouvi ele falando isso. Não, que deixa quieto o quê? Ah, ele O é convite está feito. A casa- Se quiser, a casa tá aberta. a casa é sua. Tá bem. A nossa bolha é Vou essa. fazer extensão lá É. depois pra ele. E a gente sabe como é difícil. Mesmo quem acredita na gente tem dúvida. Nós recebemos casos aqui, a gente conversa com muita gente depois que você entra nesse meio, de pessoas que o filho está sofrendo, está necessitando, aí ou o pai ou a mãe
levam, recebe a consulta, recebe toda a explicação. Quando chega em casa e passa pro cônjuge, o outro fala assim, não, nada disso. Meu filho não vai usar droga. Sim, aconteceu. Aí tu fala, caraca, Aconteceu. como é que pode? Um vem aqui, eu gasto lá 1 hora e meia para conversar, para explicar, mostrar estudos de caso. E o cara se convence, leva para casa e o parceiro não se convence. Quer saber? Aconteceu isso na minha família. E aí é difícil. Aconteceu isso na minha família. Meu avô tá com demência senil, migrando pro Alzheimer. E aí eu fui com meu avô no psiquiatra e eu falei pro psiquiatra, meu avô é um cara agressivo, vamos dar a cannabis pra ele. O psiquiatra falou, não, acho que é uma boa terapêutica pra ele. Vou passar, passou. Aí levei pro meu pai, falei, pai, ó, vamos passar. Meu pai falou, ai, não sei. Meu pai. Mas assim, é o que você falou, isso aí é um fato. As pessoas que estão no seu entorno familiar, elas são as que menos dão valor pro seu trabalho. A gente tá fazendo o Cannabicast É porque não acreditam na gente, viram a gente criança. A gente tá fazendo o Cannabicast aqui, o que a gente tem bastante views no Cannabicast, não no YouTube, mas no Instagram. O nosso conteúdo é bem relevante, as pessoas gostam bastante, mas meu pai acho que nunca assistiu um vídeo. É normal. Desse jeito. O meu também não, nunca. Mas... Palhaço. Ele viu com certeza. Mano, Seu pai viu. Véio, cada frase dessa que você fala, são R$400 que eu gasto. É 2 semanas de terapia. Tá entendendo? R$400 gasto nisso. Não faz isso, velho, por favor. Tá. gente. Me fala uma coisa. Então vamos seguir a sua linha do tempo. Você se formou lá em biomedicina, fez a sua defesa lá. Você já era enfermeira, já estava na área da saúde, se formou em medicina, fez sua defesa. E como que você saiu disso para se tornar uma influencer canábica? Isso eu tô muito curioso. Sabe que uma coisa que eu não sei? Sabe que eu não sei? Que na verdade... Boa ideia. Igual psicólogo, vou ter que pensar nisso. Eu vou ter que pensar. Sabe por quê? Porque assim, o que acontece? Eu comecei na verdade eu não publicava artigos mesmo assim de escrever. Eu postava alguma coisa relacionada a cannabis. Nunca fui assim de expor pacientes, nada do tipo. Então eu colocava alguma coisa, colocava algumas hashtags lá relacionadas a cannabis. Então começou a surgir muitas coisas, muitos comentários. Então eu colocava uma foto, sei lá, no começo dava 50, 60, 70 comentários. Eu falei, gente, as pessoas estão curiosas, é um assunto que eu tô conseguindo atrair a curiosidade das pessoas, né? Então assim, o meu direct lotava a responder. Aí começou a aparecer alguns parceiros, tipo clínica. Então assim, eu fechava parceria com a clínica. E aí eu postava o artigo, as pessoas vinham me procuravam, pediam indicação de médicos, então eu encaminhava para a clínica. Aí a clínica lá, eles atendiam, também tinha parceiros com rede ali que fornecia o produto de uma forma mais barata aqui no Brasil. Porque a grande dificuldade que as pessoas encontravam logo no começo era a questão de você pagar ali uma fortuna para trazer de fora o importado. Que assim, às vezes a pessoa... tem o dinheiro para pagar ali uma consulta, mas não tem para trazer todo o processo ali da Anvisa. Então, assim, não é um tratamento igual de pirona que você toma ali, a sua dor vai passar. É um uso contínuo que você tem. Para você manter o seu sistema endocannabinoide ali em equilíbrio, você tem que fazer o tratamento por um tempo. Não é da noite para o dia que você vai obter esse resultado. Perfeito. Então eu comecei a publicar. Então assim, no começo eu publicava 2, 3 artigos no dia. Então assim, eu comecei, às vezes eu parava para escrever, eu escrevia um artigo em 2 horas, eu falava, cara, acho que eu tenho um problema. Aí eu ficava pensando, né? Porque isso não é normal. Então eu começava a ler o artigo ali e começava a desenvolver um artigo ali, publicava. E acabava que dava aquele engajamento ali, aí eu falava, gente... Aí do nada começou a te gerar bastante trabalho, né? Muito! E aí eu tenho os meus pacientes que eu trabalho, fora, atendo na enfermagem, e eu falava, meu Deus, não vou ter tempo pra isso. Então surgia muita gente querendo me ajudar, mas também, por outro lado, querendo o meu rim emprestado. Não né? dá. Então, assim, queria me cobrar, sei lá, R$1.000 pra praticamente... cuidar da minha conta ali por cada post. Filho, não é bagunçado assim, não dá. Né? Então, assim, eu ficava meio insegura, eu tinha que deixar ali também um assunto. E é você, né? Então, e é um assunto que não dá pra você deixar na mão de qualquer pessoa. Você tem que ter base. Não digo assim, você precisa entender tudo, mas você tem que ter pelo menos a base de entender o que é, o que é a cannabis medicinal, entendeu? Eu não posso confiar em deixar
a pessoa escrever um artigo para mim, se eu não vou ter tempo de ler e reler para publicar Para uma coisa no aprovar meu nome. antes, exato. Entendeu? Então é uma coisa mais complicada. É você que faz hoje a gestão da sua rede, você que Sim. escreve os artigos. Eu escrevo artigo. Mano, realmente eu tenho muita dúvida de como você tem tempo pra fazer tudo isso. Porque você faz plantão noturno, pelo que eu entendi. Sim, eu faço plantão, ó, eu atendo plantões de 24 horas. E aí, às vezes, eu saio. E assim, só que às vezes no plantão é tranquilo, é um plantão que dá pra mim escrever ali. Eu tô achando, às vezes eu tô vindo de casa pro trabalho, eu estou Pensando, lendo o artigo, tá. aí eu chego, pego 40 minutos e começo a escrever. Refina ele. Uhum. E aí dou uma lapidada, e às vezes aparece alguém fazer uma collab e fala, dá uma conferida aí pra mim, vê se não tem alguma coisa que às vezes eu escrevo ali na correria, né? Então assim, mas isso se tornou uma coisa tão gostosa pra mim, que eu não vejo como um trabalho, eu vejo como um hobby. Como se escrever. fosse uma leitura, Que legal. né? Eu vejo como um hobby escrever. Isso. Realmente você é bem engajado, assim. Realmente, assim, eu falei isso pra você, eu acho, pelo que eu conheço, você é maior, a sua conta de Instagram hoje é maior do que a da maioria das associações, por exemplo. Sim. Até a da Abrace, que é bem grande, acho que eles têm 40 mil, você tem quase 60. É bem diferente, você tá bem engajado mesmo, isso é bem legal. Assim, no mundo da cannabis, assim, muitas coisas. Então eu coloco tudo bem, coloco uma caixinha de pergunta lá, tem muitas perguntas. É que as pessoas têm muita curiosidade também de saber muito da minha vida pessoal, e às vezes eu não gosto de falar. Aí você fala, mas isso aí. Não, mas às vezes eu respondo algumas, Só são um pouco... pagando. Algumas pessoas querem saber a idade dela, que nem Não, eu tipo faço. assim, a pessoa Tem quer a muita minha gente perguntando idade, essa idade. né? Fazer Tem muita gente. Denunciar essas pessoas. Tem que fazer um best friends, não é best friends, como é que chama? OnlyFans. Não, best friends, não. Meu Deus, não faça isso! Não! É um pior que o outro. É coisa dele. Eram amigos próximos, close friends. Close friends, aí você pode cobrar pelo seu close friends pra você responder as perguntas pessoais. Daí eu respondo. Algumas eu sou um pouco irônica, mas eu respondo. Por exemplo, o que você responde com ironia? Me conta. Quase tudo. Ótimo. Tipo assim, por exemplo, a parte de relacionamento. As pessoas têm muita curiosidade de saber se eu tô namorando, se eu tô ficando. o que Você que pergunta, eu tô quer casar fazendo. comigo? Não. Você pergunta, você quer casar comigo? Não, casar não. Quer ficar comigo? Qual é o teu negócio? Não, e assim, mas eu respondo todo mundo. Eu sou educada, mas tem uns... Assim, tem muitos haters também. Assim, Sempre vai ter, né? sempre tem. Eu sofro muito. Assim, hoje em dia eu sofro menos, porque assim, eu falo, cara, esse problema não Você é caga, meu. é só cagar pra esse cara. Esse problema é da Vou pessoa. fazer um parênteses, porque Puxa, hater... corta pro Miguel. Corta pra mim. A gente recebeu um hate esses dias no YouTube de um vídeo antigo da Thaís, que ela tava falando sobre plantio. Aí o cara comentou assim, poxa, não gosto de saber desse conteúdo. E o que você tá fazendo lá? Liga pro YouTube, o cara pediu pra eu ligar pro YouTube, pede pro YouTube me tirar da sua lista de favoritos. Eu falei, cara, acho que você não sabe como que funciona. Só pelo fato de você ter comentado aqui, eu vou aparecer mais vezes aí no seu vídeo. Quanto mais você me dá ibope, mais eu vou ficar engajada. Dica né? pra você, que é isso? Tem um botãozinho, 3 botões. Desinscrever? Tem desinscrever, Desinscrever? mas nem é isso. Acho que não devia estar inscrito. O YouTube tá me entendendo. Você clica nos três pontinhos e escreve assim, não tenho interesse por esse conteúdo. Aí quando você digitar isso, talvez se o YouTube quiser, ele para de te recomendar. Mas aí você começou a tratar o hater como deve ser tratado. Vai procurar sua... Cara, no começo eu sofria muito. Assim, entrava uns e falava umas coisas pra mim. Eu falei, cara, que desnecessário você entrar na página de alguém e ir lá e simplesmente lançar um ódio de graça. Gente que não gosta da maconha medicinal. Que não gosta, né? Não curte ali a maconha medicinal e tal. Eu não apoio isso, tá tudo bem. Beleza, tudo bem. beleza. É um problema seu, essa dificuldade é sua, Não é minha, exato. Eu não vou levar esse problema comigo, essa dívida não é minha, pague você ela sozinho. Acabou. É desse jeito. Então, assim, hoje em dia eu levo numa boa. Eu coloco uma caixinha de pergunta lá, muitas coisas. Eles perguntam muita coisa da minha vida pessoal, também perguntam muitas coisas relevantes relacionadas à cannabis. Eu tento responder a todo mundo. Quando eu tô bem humorada, eu respondo até os haters. Mas todo hoje mundo. que você tá 48 horas sem dormir, você Não vai dar. mandar todo mundo a merda, provavelmente. Ela não responde hoje. Ela fala assim, eu tô sem dormir,
por exemplo, se eu chego do trabalho, tomo um banho, troco de roupa, já tenho um outro compromisso, então eu não vou me desgastar com esse ser humano, não. Fique em paz aí. Exato. Você precisa É. de Jesus É. na sua vida, filho. É, você precisa de alguma Você coisa. precisa E não de sou eu. Jesus, não sou eu. Talvez você precise de cannabis na sua Não, vida. Um pouquinho de cannabis vai dar uma equilibrada Talvez nele, ajude. isso eu não tenho dúvida. E Isso a eu não tenho dúvida. gente fala muito da cannabis quando você fala assim, as pessoas têm muita curiosidade, né? E o ser humano, ele é muito imediato. Eles Reativo, querem, né? não, e eles querem tomar 2 gotas e E quer o resultado agora. perfeito e agora. E não quer mexer na dieta, não quer mexer no estresse, não quer tomar Você falou de cachaça. mexer na dieta do Miguel Rio, não entendi. Ah, tá tudo bem, Miguel? Miguel. Você com a sua dieta? Não, Tô eu vendo. vi que o Renato falou é real. A pessoa não quer mexer em nada. Então, e assim, é que eu sempre E você, falo. você faz isso, né? Fala, ó, Não, sossega. mas eu sempre, por exemplo, quando eu respondo, tem muita gente que fala. Tem um problema. Uma seguidora outro dia me mandou uma pergunta agora relacionada a alguma coisa do canabidiol com a dieta. Só que aí, se você tem um problema e você quer tratar ali só com o canabidiol e N coisas, você tá com um problema no seu corpo. Você precisa equilibrar aquele sistema e você precisa fazer uma junção com uma boa alimentação, fazer exercício físico. Assim, você precisa tirar um pouco do excesso do carboidrato. Gente, carboidrato é uma inflamação para o seu corpo. As nutricionistas que não matem. Você precisa do carboidrato, mas o problema nosso, e aí, doutora, me É a fala. combinação. O problema nosso é que a construção da indústria alimentícia foi feita em torno do carboidrato. Esse é o problema. Mas Então, muita tipo- gente adoece o seu corpo ali e aí não quer, por exemplo, tudo que é carboidrato é gostoso, cara. É gostoso. Principalmente então, o assim, você ultra não precisa refinado. tirar tudo. Você não precisa tirar. Mas assim, dá pra você diminuir. Eu Então, acho que aí você me corrija se eu estiver falando besteira, por favor, que a especialista aqui é você. Mas o ultra refinamento do carboidrato, sendo para açúcar ou para farinha, é o que tem mais disponível no mercado. Então, você Sim. tá com fome numa hora, você vai no mercado, você não vai comprar uma barrinha de proteína, que é uma das coisas que eu levo muito pro pessoal aqui. Miguel agora virou um consumidor ativo de barrinhas de proteína. Você vai Olha comprar isso. uma porra você vai comprar uma porra de uma bolacha de água e de sal, que é carboidrato puro refinado com altíssimo índice glicêmico. Aí você Sim. dá merda. não, eu falo assim, gente, eu acho assim, eu sou bem rígida com a alimentação. Lindo, Miguel. Assim, no começo eu sofria muito na internet por conta do meu corpo, muito magra, as pessoas, você precisa comer, você tá doente, anorexia, mas pega pesado mesmo. Mas assim, eu trato bem, eu sei o que eu como. Você não doa sangue. Não. Não doa sangue, não pode. Não pode. Se doar meio litro de sangue Morre. também, vai ficar com 2 litros só. Não, se eu doar uma xícara, já não sai dali. Se eu doar uma xícara, já não sai dali, é alta celestial. Você tá no limite lá embaixo. Não, mas assim, eu Pesa olha, 48, você fala que você é pequenininha, né? o meu problema é que assim, Ela falou, não foi? eu durmo muito pouco, mas eu tento manter uma dieta equilibrada. Então, assim, eu não como besteira. Tá. Eu não como nada de besteira. E sou muito julgada por isso. Tomo umas gotinhas de cannabis pra me ajudar a manter o equilíbrio ali. Álcool Sim. também não. Álcool eu tomo bastante. Adorei. Tô conservada no álcool. Tô conservada no álcool. Então, Olha, o carboidrato do álcool eu ainda não consegui me livrar dele. Não, mas aí, porra, nos seus pacientes, você faz toda essa conversa nos construção. teus eu não sei, Não, vou não. chamar os teus consultados, vamos dizer assim, Não. consultantes. Eu sempre Que é a dificuldade, né? Eu sempre mantenho assim, eu tento levar as pessoas a seguirem numa dieta juntamente, né, com exercício. Ter uma qualidade de vida, você precisa ter um reajuste juntar alimentação, exercício, junto com o medicamento. Por exemplo, eu tenho um caso de epilepsias, por exemplo, que o paciente faz uso da dieta cetogênica, juntamente... Quem seria? Eu gostaria de conhecer. Quem é a citogênica? Boa! Cetogênica é uma alimentação, né? É uma alimentação à base de gordura ali. Então, a gordura saudável, tá? Então, o que acontece? É uma alimentação, ela juntamente com a cannabis, é vida pro paciente de epilepsia. Eu tenho uma paciente que hoje em dia ela só tem escape, assim, e raramente no período menstrual, que é onde... Já tem um desbalanceamento hormonal, e nesse dia ela dá Nós uma... mulheres, a gente sofre muito com esse período tenso, a gente às vezes não quer ver ninguém, né?
Mas, juntamente com essa dieta, os pacientes conseguem manter um equilíbrio muito bom. Estava lendo sobre isso esses dias, que a dieta cetogênica tem muitos benefícios para o cérebro. Sim. Pro cérebro. Assim, aí quem depende do seu foco, tá? Se seu foco é maromba, não vá pra cetogênica que é ruim. Mas se você tem problema nem do cérebro... todo mundo pode entrar na cetogênica, né? Então vamos lá. Porque assim, a cetogênica é uma alimentação mais rígida, né? Ou você tá na cetogênica ou você tá na outra. Porque a partir do momento que você tá na dieta cetogênica, você não pode ficar induzindo o carboidrato, porque o seu corpo vai entrar em desequilíbrio. Então você tem ou uma coisa ou outra. Por isso exemplo. que Quem é a outra? Qual é a outra? A outra dieta que pode ser ingerida com carboidrato. Ah, tá. Várias, Essa é gordura? Não, essa dieta cetogênica Gordura é a base de gordura. Então você faz um desmame do carboidrato do seu corpo, então o seu corpo vai começar a produzir sua própria energia. Então, assim, são assuntos mais tempo que agora Entendi. não é assunto para outro assim, podcast. O importante aqui é dizer que assim, o profissional de saúde é importante porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Se você, por exemplo, você ouve falar pra cacete na internet de jejum intermitente, legal, é bom para algumas Mas nem pessoas. todos podem fazer. Para algumas pessoas. Então, o seu profissional de saúde é importante para te direcionar. Você é diabético, você tem uma pré-diabetes, você vai fazer jejum intermitente, você vai se ferrar. Não. Tem, assim, tudo Esse papo não é pra gente não, Miguel. Tudo com acompanhamento. Profissional de Entre saúde 8 é e 12 importante. horas. Não, é 12 e 16, no mínimo. Não. Intermitente. mas 12 a 16. O jejum... Jejum intermitente é só daí pra frente. 12 horas? 12 a 16. 8 horas não. Não. 4 horas não serve, não? 12 horas, 8 2 horas, de vai. sono, mano. Faz nem sentido isso aí. Não, Miguel não entra. Mas a gente fala isso, porque o Sim, você não canabidiol... come dormindo. Então, jejum. O canabidiol, ele faz parte de um tratamento. Isso. Ele não é o objeto, a chave do tratamento. Ele é um dos componentes. É um dos componentes. Até com o uso de alopáticos. Então, assim... Sim, você pode... pode... né? Você pode poder reduzir uma dose, você não vai, assim, entupir. Eu tenho uma paciente... De medicamentos. Na verdade, eu tenho uma mãe, né? Eu tenho uma mãe, eu falo que eu tenho essa paciente que é mãe, ela é meio maluca, ela me deixa doidinha, às vezes eu paro de responder ela, porque ela me apronta cada uma. Doutora, eu acabei de tirar, eu já tirei todos os alopáticos, eu estou só com canabidiol. E ela parou de convulsionar. A senhora tem muita diz o muita Carlos, coragem. Como diz Aí eu falo Muita pra ela coragem. assim, que Carlos eu respondo Bolso. pra essa abençoada? Socorro, Deus. É. Mas assim, tá tudo bem. Eu, como profissional, não posso dizer isso pra ela. Ó, tira todos os medicamentos alopáticos e fica só com a cannabis. Eu não posso falar isso pra ela. Mas é uma decisão dela. É o corpo dela, as regras dela. Acho que Eu posso instruir ela, falar, olha... Sim. O que você pode fazer é um desmame. Desmame, vai Por por favor, fatia, vai. diminui dosagem. Gradual, isso aí. Gradual. Então, assim, se o seu corpo está respondendo bem só o canabidiol, ok. Tá tudo bem. Então, você segue esse fluxo, mantém a sua dieta ali em equilíbrio. Mas eu, como profissional, não posso pedir pra você fazer isso porque é suicídio, pelo amor de Deus. Mas, assim, ela super entende, né? Mas ela se desafia. Super entende, mas caga. É corajosa. Super, mas eu cago. Tem Assim, gente- eu admiro essas pessoas que têm Tem essa gente que quer coragem, ficar né? verde, né? Eu vou eliminar tudo e eu vou cuidar de mim com a E minha consegue, cabeça. né, manter ali. Mas assim, eu tenho um pouquinho de medo, assim, até de responder essas pessoas. Eu vou te falar o seguinte, eu acredito no efeito placebo. Né? Eu acredito que as pessoas, Você acredita? Porque... nem que as é- pessoas se curam. Sim. Nem é E ela, acreditar, é e real. ela, É e ela uma pode data. falar o seguinte, Ela é uma dada. é isso, se isso aqui me atende, eu vou mergulhar de cabeça e ela vai se curar. Sim. Claro que ela- para algumas coisas, por exemplo, você quebrou um braço, você precisa do gesso, não Você tem precisa. efeito placebo. Você precisa. Uma dor intensa, você precisa de uma mudança, de um ajuste de dose. Mano, Então, vou te falar, você tá falando isso, né? Mas do efeito placebo se o cara quebrou um braço. Mas eu já ouvi, nunca vi, mas eu já ouvi situações em que a pessoa tá com um problema muscular, que é um rompimento muscular, e vai pra igreja buscar tratamento e beleza, aí tem outros efeitos religiosos, a gente sabe disso, mas, tipo, a oração pro cara ajudou. Tá ligado? Aí é outra esfera. Não, ou a energia É ajudou. outra. O placebo, de certa forma, eu acho que assim,
o cérebro tem muito mais influência sobre o nosso corpo do que a gente sabe até hoje. Da mesma forma que você fica doente. Da mesma forma que você fica doente, você, as pessoas se pessimistas... convencer de alguma coisa, cara... As pessoas pessimistas, as pessoas que down pra baixo, elas têm uma chance muito grande de ficar doente. Porque o cara só enxerga a doença. E down que ele tá Você falando não é pode pra pensar baixo. assim, Não se você, simples. é como você tá com um problema. Se você tem um problema e você foca no problema, você não vai Não vem a resolver. solução. Não, Exato. Porque você precisa focar na solução, É. nunca no problema, né? Eu sempre vejo dessa forma. Então, assim, eu vejo a cannabis como, assim, a medicina do nosso futuro, que a gente já está vivendo ela, né? Sim. Hoje é esse grande passo aí que agora já está no SUS, que Sim. a única coisa que eu gostaria que acontecesse, que tivesse ali mais pessoas para levar mais informação, porque hoje em dia a gente ainda encontra médico que ainda põe muita restrição nessa questão de prescrever, e eu acredito que no SUS a gente vai ter Muita. problema. Menina, olha só, vou te Eu contar. acho- Eu fiz um exame check-up de coração Ah, você comentou isso. essa semana. Ontem... Fiz mas na um verdade, foi semana ergométrico, fiz um eco, fiz um... E eles perguntam qual a medicação que você usa. E eu tô vendo a minha fichinha. Tô na mesa, o cara tá escrevendo, eu tô vendo. Aí eu falava, ó, eu tomo Benicarano, 40+5, Indapamida, e eu tomo canabidiol 2 vezes ao dia. Aí o cara preenchia o Benicar, preenchia o outro e não botava o canabidiol. É que eles não veem como um medicamento. Eu já tive uma discussão uma vez E eu com um falei, médico. ó, canabidiol, porque ele- precisa É. escrever. Porque o canabidiol tem algumas medicações Que não tem podem. Interação medicamentosa, exato. Tem interação, então você precisa saber. Então, assim, quando o médico não acredita, eu falo assim, cara, levanta e sai da mesa. Vai procurar algum médico que fala a mesma língua que você. Porque Quando eu vou no já tive- dentista, eu falo. porque assim, eu já tive discussão com o médico me chama de pentelha. Justo. Chama de pentelha, porque assim, Mas ele é retrógrado. Você fala, olha, desculpa. ele é, tipo assim... Você tem que abrir a mente. Até pra você malhar, pra falar que não gosta, experimenta. A gente tem que vai encontrar um caminho. primeiro. A gente tem que encontrar um caminho para fazer com que esse médico entenda e dê credibilidade. É o primeiro caminho. Qual é esse caminho? O Cannabicast. Educação, Cannabicast e outros. Medra outros Academy. Mas a gente precisa levar, por exemplo... Medra Academy. Nessa questão do SUS, o que eu acharia que seria ideal, você precisa também instruir os familiares, porque não adianta nada você também ter aquela opção do médico prescrever, é igual você relatou lá, que a mãezinha leva o filho, mas ela chega em casa e encontra uma dificuldade. E a família não quer. Para poder dar. Então, vai ter um problema do mesmo jeito. Normalmente, às vezes, eles vão na consulta, conseguem o medicamento que pelo SUS vai ser maravilhoso, que muita gente não tem. A maioria. Né? Esmagadora maioria do eu- A brasileiro maioria não consegue, devido ao preço alto. Não é. Hoje, para você manter ali, tem família hoje que vive com muito pouco. Não, a gente sabe uma como é realidade, difícil. A gente né? sabe como é. O Brasil é uma pobre. realidade. O Brasil, em sua maioria, é pobre. É pobre. Então, assim, você tem ali uma consulta de R$500. Às vezes o cara tem os 500 para te pagar na consulta, Mas como não é que compra tem medicação? pra comprar um medicamento. Por isso que eu falo, o bom de você ter um ajuste, você ter algumas pessoas que atendem também, que cobrem, mas também aquelas pessoas que atendem, você vê a necessidade daquele paciente e fala, cara, eu não vou cobrar dessa pessoa, porque ele precisa do tratamento, mas ele não consegue me pagar. E se ele conseguir me pagar ali em uma consulta, ele não vai conseguir comprar o medicamento, não vai ajudar ele. Nós ainda estamos ouvindo E aquele algumas negócio? coisas bem bizarras sobre o fato de a maioria das pessoas pobres conseguirem acesso a cannabis via processo judicial. Médicos, tanto de convênios quanto do SUS, quando eles fazem a prescrição da cannabis, eles sofrem retaliação por causa do preço que esse sistema vai ter que pagar, seja o convênio ou o SUS. Então, tipo, isso é toda uma estrutura formada em cima de um corporativismo que a gente tem que pensar nela. Porque se o médico é instruído, faz a prescrição e isso vai voltar como um processo judicial para o convênio para qual ele atende e o convênio vai retaliar ele, não vai prescrever. Não Vai doer no bolso dele. Vai doer no bolso de todo mundo. E, infelizmente, isso acontece muito. Até dentro dos próprios planos de saúde, às vezes tem uma medicação que é mais cara, por exemplo. Eu falo que eu trabalho direto com isso, né? Ele prescreve ali a mais barata, então assim, é uma coisa muito bizarra, né? Porque por que você vai pautar o médico que tem que ter um entendimento do que é bom para o seu paciente? Não o que... Tá no juramento dele.
Você entendeu? Gente, cara, eu sempre assim, eu falei, cara, eu realmente sou pentelha mesmo. Eu vou pegar esse adjetivo aí. Eu vou pegar pra minha vida, eu realmente sou pentelha mesmo, porque quando eu acredito em algo, nada me detém. E você tem, além de acreditar, você tem embasamento científico. Não, e você você procura. Então eu falo, cara, eu vou atrás, eu não vou desistir. Só porque alguém me deu uma desanimada, eu não vou, porque aquela pessoa nunca construiu nada, quem tá construindo sou eu, então eu não vou. É sobre isso, entendeu? Eu fico pensando nisso, eu quero estar no lugar certo. Então eu quero, o Carlão fala isso, né? Daqui a 100 anos eu quero ter certeza que eu estava no lugar certo. No lugar certo. Eu lutei do jeito que eu podia e do lado certo. Eu queria trazer a saúde para a galera. Eu queria que a pessoa pudesse ter... Eu sei que aquele medicamento, que eu não vou falar o nome, de tarja preta, custa R$14. Por que você não vai falar o nome? E a cannabis custa mais de 500. Por que você não vai falar o nome do Não vou falar. Fala, mas é Rivotril. Custa pouco. Não vai falar. Quando você vai fazer um tratamento, como é que você explica para a pessoa que um custa 500 e o outro custa 40. 14, 15. Muito. Pô, aí é difícil, mas você tem que pensar o seguinte. Só que aquilo tem consequências. Você tem que Exato. Né? Tudo tem, eu sempre uso uma frase, o barato sempre sai caro. Sai caro. E eu costumo fazer meu relato de caso. Uma noite bem dormida recupera coisas que você falou. A gente falou sempre da doença. A epilepsia é a melhor coisa de fazer porque ela é visivelmente o resultado é atingido. É muito rápido. Uma noite mal dormida. Também é. Uma noite mal dormida não é. A pessoa não sabe que não teve aquele movimento, a fase, o REM lá de regeneração cerebral, que as memórias dela não passaram por uma faxina, ela não sabe, ela toma uma tarja preta, apaga, acorda no dia e fala, puta, dormi igual uma pedra. Foi igual uma pedra mesmo. Sem nenhum benefício. Tirou da tomada, botou na tomada, vai de novo lá trabalhar, desgraça. Então, a pessoa tem que entender que o corpo dela... Um medicamento natural, óbvio que tem suas restrições. A gente aprendeu muito aqui que uma planta plantada aqui nesse terreno, naquele ali, naquele lá, cada uma com uma irrigação diferente, cada um tem um composto diferente, cada um tem um... Então, hoje em dia a gente busca qualidade, né? Se você tem qualidade, a gente... Evoluiu também a parte de análise. De análise. E aqui a gente encontra muito preconceito contra os medicamentos aqui no Brasil, mas vem surpreendendo muito. Sim. Muito, muito. As associações que trabalham já com isso há um tempo, vem surpreendendo assim. Claro, estão evoluindo. E as pessoas estão evoluindo, as pessoas vão atrás... Assim, lá nos Estados Unidos, só mesmo quem quer pagar aí uma fortuna para mandar trazer, e assim mesmo não é correndo de ficar preso no alfândega, né? A qualidade da informação está chegando cada vez melhor também. Sim, as pessoas estão evoluindo. Assim, a gente tem alguns bloqueios, então assim, a gente quer levar informação e a gente sempre tem bloqueio de um lado, bloqueio de outro. Não só de pessoas bloqueando a gente, você vê a rede social inteira, Facebook, Instagram, eles bloqueiam, dependendo do conteúdo que YouTube, você Google põe. também, YouTube também, muito. Já estão bloqueando tudo. Esse assunto não é viável preste atenção nos comentários. As diretrizes da comunidade. Não, outro dia, cara, eu falei, meu Deus, tiraram acho que 10 artigos meus da minha página. Puta que o pariu, meu. Poxa. Fala palavrão. Poxa vida. Eu me matei pra escrever esse artigo, a pessoa mas vai mas é por causa das palavras. Usadas. Então, assim, hoje em dia, você... palavra-chave. Maconha, cannabis. Maconha eu já não usava já há um tempo. Eu levei um bloco de 15 dias, o ano passado. Por causa da maconha. Não, fora do ar, não conseguia entrar. Nada. Isso dá uma baixa fodida no engajamento. Não, engajamento assim, caía, tipo, a milhão. Aí eu falei, cara, eu vou ter que recomeçar. Mas eu sempre recomeço, então não vai ser agora que eu vou dar pra trás. Então, comecei tudo de novo, e aí eu comecei a entender... Vamos jogar o jogo. Né? Eu falei, vamos ter que tirar o que tem que tirar, mas assim, desistir, nunca. Nós convidamos o YouTube, o Miguel mandou um e-mail porque a gente sofreu um bloco por causa da palavra cannabis. E nós usamos o termo correto. O termo correto é cannabis medicinal, tá? Porque se você fala CBD, canabidiol, é um composto dentre pelo menos 100 que nós sabemos que são estudados.
Então, o termo correto é cannabis. E aí o YouTube deu bloco por causa do cannabis, ele queria que nós usássemos canabidiol, ou CBD. E aí a gente falou assim, nós convidamos vocês a vir aqui ter uma aula sobre por que a gente usa cannabis e não CBD. Mas ninguém nunca nem respondeu. Não tem como você focar só num Em um composto da composto. planta, sendo que a planta tem vários compostos. Então, É. o objetivo é a gente levar essa informação de uma forma grandiosa, onde as pessoas consigam entender que o canabidiol, que a cannabis medicinal não é só um composto, é uma junção de muitas coisas que beneficia para muitas coisas também, eles precisam entender. O pessoal tem que entender, Tem que abrir a mesmo mente. tecnicamente Mas sobre as coisas. é difícil, não vai ser da noite pro dia, a gente Isso. vai encontrar muito obstáculo. aí. Até porque a indústria do alopático, a forma com a qual ela foi constituída por composto. Então, tipo, você vai tomar um remédio, é um composto. Ou um composto mais um composto. Inclusive o nome sai assim. Nosso não. São 130 compostos, são 130 estudados. E aí você tem um monte lá. E aí você usa o termo genérico, né, por causa disso. Bom, Miguel ali tá com um reloginho dizendo que deu 1 hora. E a gente falou que ia passar rápido. O que você achou? Passou rápido? Passou, eu nem fiquei tão nervosa. Não te falei? Então, olha. Então você pode gravar a sua chamada. Então vamos fazer a sua... Retiro o que eu disse. Vamos gravar a chamada. Vamos gravar na chamada. Vamos gravar uma chamada. Como que vai ser Vamos Curiosos. Vamos encerrar aqui, aí a gente grava a chamada. Bom, todos vocês que ficaram, eu agradeço de coração. O Renatão puxou o começo, puxarei o final. Vai lá. Se inscrevam no canal do YouTube, por favor. Sigam a gente nas redes sociais. Tem TikTok também, siga lá. Siga o Instagram do Cannabicast, que hoje é a nossa maior plataforminha aí. A gente tá chegando. E sigam a doutora Sueli, por favor, que ela tem muito conteúdo legal, que ela posta, cara, praticamente diariamente, né? Informação. Informação. E Fogaça, vem dar entrevista pra nós. Fora isso, agradeço de coração quem ficou até aqui e até a próxima. Valeu. Salve, curiosos. Boa Gente, semana. Foi um prazer estar aqui. Prazerzaço. Me surpreendi, achei que eu fosse ficar mais tensa. Vamos ver se a porque monta na gelada. verdade Aí, ó, a monta nem gelada.